Bandeira. Todos os países têm uma. O Brasil tem uma bandeira. Mas qual é a história que está por trás da bandeira nacional? É o que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler, você está aqui no canal H de História. Se você chegou aqui nesse vídeo, então fique com a gente até o final. E lá no final você deixe lá nos comentários o que você achou a respeito do que você ouviu por aqui nesse assunto. Não é inscrito no canal? Então aproveite, se inscreva, ative as notificações, que aí você vai ficar sempre por dentro de todas as vezes que a gente lançar um vídeo, a notificação vai lhe avisar para você vir aqui e prestigiar naturalmente o canal com a sua presença. Hoje nós falaremos sobre a bandeira nacional e a sua história, o que é que está envolto a respeito dessa flâmula tão reverenciada. Antes de mais nada, é interessante que a gente leve em consideração a respeito da origem dessas bandeiras, é que elas datam provavelmente lá da Idade Média, quando então ali, naquele momento de guerras entre alguns grupos e ao mesmo tempo da expansão das cruzadas, foi necessário então usar uma flâmula que identificassem os exércitos, para que não houvesse enfrentamento entre iguais. Com o tempo, aquilo passa então, principalmente a partir do surgimento das monarquias nacionais, a gente vai perceber então o uso dessas flâmulas para identificar as nações. E a partir daí elas passariam a ter uma cor específica e também alguns desenhos que simbolizavam aquele contexto histórico ou a história ou o significado daquele pavilhão. E aí é interessante destacar que todas as nações com o tempo foram adquirindo as tais bandeiras. As nações europeias, principalmente no período da colonização, levavam essas bandeiras naturalmente com alguns elementos diferenciados para então definir ali os seus territórios coloniais. E foi exatamente nesse contexto que a gente vai verificar uma bandeira chegando aqui no Brasil enquanto colônia de Portugal. Aqui nesse vídeo nós vamos verificar então alguns elementos que fazem parte da história da bandeira do Brasil. Então vamos lá para o primeiro. As cores da bandeira nacional é o primeiro elemento que vem à tona quando se fala dos seus significados. E embora a gente tenha aprendido que as cores significam isso ou aquilo, enfim, elas têm realmente um significado para cada período. Por exemplo, nós temos a bandeira com as cores predominantes verde e amarela. Desde o período imperial já eram assim. No período imperial elas tinham um significado muito ligado naturalmente ao Império Brasileiro. A cor verde, por exemplo, significava a Casa de Bragança, que representava então Dom Pedro I. A cor amarela significava a Casa de Habsburgo, que estava diretamente ligada à princesa Leopoldina. Então esses daí passaram a ser os significados da cor verde e amarela. Com a proclamação da República e a adoção de uma nova bandeira que procurava então tirar os significados do Império, é muito significativo que ideais republicanos venham então a fazer parte dessas cores. Por exemplo, o verde passaria a representar sim as matas brasileiras. O amarelo passaria a representar sim as nossas riquezas, o ouro. O azul passaria a representar o nosso céu e os nossos mares. E o branco passaria a representar o desejo de paz que pregava os brasileiros naquele momento, da idealização e atribuição de significados para as cores da bandeira nacional. É interessante que a gente leve em consideração que a nossa bandeira nacional, embora ela já esteja aí por muito tempo, ela não foi a única bandeira que o Brasil teve ao longo de sua história. Essa é a 13ª bandeira que o Brasil já adquiriu. Nós temos bandeiras que datam do período colonial e bandeira que data do período imperial brasileiro. E aí nós vamos verificar então aqui uma listagem sobre elas. Então, são elas: a bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira real, a bandeira de D. João III de Portugal, a bandeira do domínio espanhol, a bandeira da Restauração,
a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira real do século XVII, a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, a bandeira do regime constitucional, a bandeira do Reino Unido de Portugal e Algarves, a bandeira imperial do Brasil, a bandeira provisória republicana e, finalmente, a atual bandeira nacional brasileira. A bandeira do Império Brasileiro não era necessariamente um projeto de bandeira. Pelo contrário, ela seria a flâmula de Dom Pedro I. Com o processo de formação do Estado Imperial e toda aquela estrutura que simbolizava o nascimento de uma nova nação, então a bandeira seria criada e o estandarte de Pedro I, que seria considerado o protagonista desse evento, então simbolizaria aqui a bandeira nacional. Colocaria-se então o verde, o losango amarelo e em seu centro estaria o brasão de Pedro I. E ao centro, o globo com a faixa em cima da Ordem de Cristo, simbolizando a religião cristã, e ao mesmo tempo as estrelas todas ao redor, que significava então a condição das províncias submetidas a um poder central. E esse poder central é representado pela coroa imperial, que estaria bem acima. Então aqui embaixo a gente percebe, unidos pelos laços cívicos, elementos que simbolizariam as principais atividades econômicas do Império. De um lado nós temos o café frutificado, principal atividade do Estado Imperial, e aqui do outro lado nós temos o tabaco florido, que servia principalmente para a aquisição de mão de obra escrava ainda naquele período. A primeira bandeira que vai substituir a bandeira imperial não é exatamente a nossa bandeira que nós temos hoje. Ainda haveria uma bandeira provisória. E ela foi proposta pelos republicanos federalistas daquele período, que propunham uma bandeira semelhante aos Estados Unidos. Haja vista também que eles pretendiam um modelo republicano implantado aqui no Brasil semelhante ao modelo implantado existente lá nos Estados Unidos daquela mesma época. Uma primeira seria idealizada pelo José Lopes Trovão, com o fundo preto e que seria içada no Palácio de Governo. A outra bandeira, idealizada pelo Rui Barbosa, era muito parecida. No entanto, ela tem uma pequena diferença, que seria exatamente aqui a disposição das estrelas e também aqui o fundo azul. Nenhuma das duas bandeiras prevaleceu. Como sabemos, uma outra foi escolhida, que seria exatamente a bandeira definitiva do Brasil. Até aqui você está gostando do que está sendo abordado e da forma como está sendo abordado? Então deixa aquele like maravilhoso que não custa nada para você, mas ajuda muito o canal. Basta que você clique aí no like e está tudo resolvido. Vamos então prosseguir. Valeu? A definição da bandeira do Brasil data de 19 de novembro de 1889 pelo então presidente e marechal Deodoro da Fonseca, entre outros indivíduos que concordaram com isso, e que ela passaria a ter algumas poucas mudanças com relação à bandeira imperial. A gente verifica que o losango ele teria uma dimensão modificada, mas continuaria amarelo sobre o retângulo verde, e ao mesmo tempo seria substituída toda aquela representação do Império por então um globo com algumas estrelas e a faixa Ordem e Progresso. A idealização, assim como elementos da astronomia e também o desenho, está atribuído a alguns sujeitos que serão os seguintes: o Raimundo Teixeira Mendes, o Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. Esse último foi quem teria desenhado então a bandeira do Brasil. O dia 19 de novembro, portanto, ficaria conhecido como Dia da Bandeira, que até hoje se comemora essa data, embora ela não seja um feriado nacional. Em 1906, nós teríamos então o hino da bandeira, que seria idealizado e composto pelo Olavo Bilac, poeta parnasiano da época, e também a sua música composta por Francisco Braga. O hino da bandeira, não sei se você conhece ou lembra, é esse bem aqui. Salve, lindo perdão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Também influenciado pelo parnasianismo, que é um modelo literário da época que traz algumas palavras muito rebuscadas e frases
com significados muito complexos. O globo central é, sem dúvida nenhuma, a representação mais significativa de uma mudança republicana, porque ele vai ser colocado no lugar de todo aquele brasão que significava o Império, que representava exatamente o céu, do dia 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã. Segundo o observatório da época, essa era a constelação do zodíaco, a qual se encontravam então as estrelas. Isso hoje é contestável. Há algumas contestações que partem de especialistas profissionais desse ramo da observação dos astros, que vão então dizer que não é bem assim. Aqui no quadro, por exemplo, a gente verifica algumas constelações que aí seriam representadas. A gente percebe, por exemplo, que a número 6 seria a Ordem do Cruzeiro do Sul. Aqui nesse outro quadro a gente já percebe as estrelas sendo representadas com seus nomes e também dentro das suas constelações. É interessante destacar para vocês que cada uma dessas estrelas representaria um estado brasileiro. E aí nós teríamos então 21 estrelas sendo representadas na bandeira original do Brasil. As outras estrelas viriam depois. Por exemplo, na década de 60 a gente verifica a entrada do Acre como estado brasileiro, então mais uma estrela. Até 1992, quando definitivamente seriam colocadas todas as outras estrelas, somando então as 27. A estrela que fica ali solitária, bem acima, inclusive acima da faixa, representa o estado do Pará. A estrela se chama Espica e ela tem a representação do Pará exatamente por ser esse estado, o estado que estava mais ao norte do Brasil e ao mesmo tempo com a capital acima da linha do Equador. Há uma lei que determina que toda vez que for criado um novo estado, nós teríamos então que colocar mais uma estrela na bandeira do Brasil. A frase, sem dúvida, tem um grande significado. É interessante levar em consideração que entre os republicanos havia aqueles que a gente chama de republicanos positivistas. Aqueles republicanos que eram influenciados pelo modelo de Estado, pelo modelo republicano, pregado então pelo filósofo Augusto Comte, que foi então a pessoa que trouxe para a gente aquele modelo de pensamento político representado pelo positivismo. Desse jeito, então, uma das frases do Augusto Comte seria então levada para a bandeira do Brasil. A frase seria basicamente: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O que, resumidamente, para colocar na bandeira, poderia ser o amor, a ordem e o progresso. Ou simplesmente amor, ordem e progresso. O que necessariamente não foi isso que aconteceu. Para o lema definitivo, o amor seria retirado e teria prevalecido então a ordem e o progresso, que é o que nós temos lá na faixa que define a bandeira do Brasil. Ordem e progresso é o que nós temos hoje. Mesmo antes da República ser proclamada, já havia proposta de bandeiras para ser adotada então no novo país, com estrutura republicana. Então algumas propostas foram logo lançadas e com o tempo elas foram inclusive substituídas, já vista que a bandeira que nós temos não é nenhuma dessas. É interessante levar em consideração que décadas mais tarde, até a década de 30, ainda havia projetos para mudar a bandeira. Vamos verificar aqui algumas delas. O projeto de Júlio Ribeiro, de 1888, que não foi escolhido e mais tarde se tornaria a bandeira do estado de São Paulo. No ano seguinte, 1889, nós temos o projeto de Lopes Trovão e em seguida o projeto de Rui Barbosa. Mas projetos ainda viriam. Em 1890 nós temos o projeto de Antônio da Silva Jardim, seguido no mesmo ano pelo projeto de José Maria da Silva Paranhos Júnior. Em 1892 é apresentado o projeto de Oliveira Valadão. Nesse mesmo ano também é apresentado o projeto
do presidente Floriano Peixoto. O interessante é que a gente destaque que o Floriano Peixoto ele foi ferrenho na consolidação do regime republicano, e aí é muito curioso, de repente, quando a gente olha o projeto de bandeira dele e vê essa restauração de alguns significados ali do período imperial. Em seguida, anos mais tarde, nós temos o projeto de Eurico de Góes, em 1908, e nesse mesmo ano, o projeto de Venceslau Escobar. Mais tarde, na década de 30, mais precisamente em 1933, um segundo projeto, uma nova tentativa de Eurico de Góes, de mudar a bandeira nacional. Que nós sabemos que nenhum projeto desses foi aceito, porque nós temos a mesma bandeira que foi escolhida no dia 19 de novembro de 1889. Em relação às formalidades, a bandeira nacional, é claro, sendo ela um símbolo pátrio e que representa a nação, a gente vai atribuir algumas formalidades, alguns protocolos para naturalmente lidar com a bandeira. Entre essas formalidades, a gente pode colocar, por exemplo, alguns elementos que fazem parte das atribuições do hasteamento à bandeira, que deve ser às 8 horas da manhã, todos os dias então, ao som de uma saudação à bandeira, ela deve ser levada ao topo, e às 18 horas ela deve ser então baixada, ela deve ser então recolhida. Se for por alguma razão obrigatório ou necessário que ela fique hasteada durante a noite, ela deve ficar bem iluminada, completamente iluminada a noite inteira. Em ocasião de luto nacional, ela deve ser erguida a meio mastro, e todos os primeiros domingos de cada mês ela deve ser trocada. E essa troca, ela também é acompanhada de uma cerimônia. E essa substituição deve acontecer pelas Forças Armadas, também pela Polícia Militar do Distrito Federal, em ordem de rodízio. E aí é interessante que no dia 19 de novembro de cada ano, todas essas bandeiras que foram substituídas, elas devem ser incineradas nesta data, exatamente ao meio-dia, como cerimônia à bandeira nacional. Entre os elementos de formalidades estariam também algumas proibições com relação à bandeira nacional. Isso seria uma forma de tratá-la bem e ao mesmo tempo com muito respeito. E entre essas proibições a gente percebe, por exemplo, que é plenamente proibido. Não se pode rasgar a bandeira nacional. Também não se pode queimar a bandeira nacional. Olha só que interessante, também não se pode vestir a bandeira nacional. A estampa da bandeira na roupa, tudo bem, mas não se pode usar a bandeira como o vestuário. Também não se pode riscar a bandeira, pichá-la ou mudar a sua frase ou a sua composição. Também não se pode usar como toalha de mesa ou também de banho, pendurar em local indigno da própria bandeira, usar em mau estado de conservação. É interessante levar em conta que a bandeira nacional, ela tem toda uma formalidade de tratamento que merece então ser respeitada e ao mesmo tempo ser rigidamente cumprida. Muitos protocolos, não é mesmo? Pois é. E você, o que acha disso? Para além da bandeira nacional, você sabia que existem também outras bandeiras que também representam a nação? Pois é, gente, nós temos também a bandeira do presidente da República, a bandeira do vice-presidente da República e também a bandeira do ministro comandante em chefe de armas aqui no Brasil, que seria então representações de autoridades nacionais, entre elas essas autoridades que a gente acabou de visualizar aí. E para a gente fechar então esse vídeo, nós vamos levar em consideração que a bandeira brasileira, desde então da existência dela no Estado republicano, ela esteve presente e deve estar presente em várias cerimônias. No entanto, uma cerimônia é muito atípica e ao mesmo tempo ela merece um destaque. É durante o Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, a partir de 1937 até 1945, quando a bandeira brasileira passou a ser a única bandeira adotada no Brasil. Segundo a Constituição de 1937, que passaria a vigorar a partir do dia 10 de novembro daquele mesmo ano, Getúlio Vargas então implantaria um modelo de Estado centralizado, onde o federalismo, que garantia
garantir autonomia para os estados brasileiros deixaria de existir e nós teríamos um poder centralizado e personificado na figura de Getúlio Vargas. Ele promoveu então ali na Praça Roosevelt, no Rio de Janeiro, a cerimônia de queima das bandeiras estaduais. E nos mastros que elas deveriam ser erguidas, foram erguidas outras bandeiras também do Brasil, representando esse Estado centralizado, onde a bandeira do Brasil seria a única que seria possível existir para todo o Brasil daquele momento. Interessante, né, gente? Aqui nós terminamos mais um vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado, que tenha chegado até aqui, que tenha apreciado. O canal H de História agradece mais uma vez a sua presença por aqui. Vá!